Então, nós estamos estudando o livro Consciência Espírita, dando prosseguimento à obra. Então, nós estamos trabalhando as mensagens de acordo com o prefácio, com o índice, melhor dizendo, da obra, como ela foi trazida por Inácio. Então, nós estamos estudando hoje o capítulo 29 do livro Consciência Espírita, que Inácio intitulou O Vínculo da Perfeição. E lá, nesse capítulo 29, ele vai fazer um comentário da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 14, quando Paulo anotou: "E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição." Esse capítulo 3 da carta aos Colossenses, Paulo ele vai fazer uma série de admoestação, sempre incentivando os companheiros cristãos à vivência do bem, ao exercício diário das suas obrigações, dos seus deveres, de manter uma boa conduta durante as suas experiências. E depois de fazer várias enumerações, ele vai colocar lá no final de um tópico dentro desse capítulo, dizendo sobre tudo isto, sobre todas essas coisas que ele vem pontuando, a mais importante, que nós nos revistamos de amor. Que o amor, segundo Paulo, é o vínculo da perfeição. Então, aquilo que vai nos ligar à perfeição. Então, sabendo que somos espíritos perfectíveis, ou seja, destinados à perfeição relativa à qual nós somos criados. Somos criaturas, jamais conseguiremos alcançar a condição de perfeição absoluta, que ela só pertence a Deus, mas como criaturas podemos alcançar a condição de perfeição relativa à criatura. Então Paulo vai dar para a gente a dica de que o amor é o que nos vincula com a perfeição, que é o que nos mantém no caminho da nossa ascensão espiritual. Lembrando que lá na codificação, Kardec nos deixou escrito como verdade e como mandamento que fora da caridade não haveria salvação para nenhum de nós. Não é? Que a verdade, a caridade, melhor dizendo, é a base de todo o processo de autoaperfeiçoamento da criatura, do espírito imperfeito que estagia nos reinos inferiores a fim de alcançar essa perfeição. Então, através da vivência do amor, é que a gente consegue crescer espiritualmente no sentido de fazer bom uso de todos os recursos que a providência nos fornece. Então, a gente entende que nós somos criados simples e ignorantes, que nós nos desenvolvemos intelectualmente e sentimentalmente, desenvolvendo o sentimento, mas que somente o amor vai nos possibilitar fazer uso efetivo e bem utilizado desses recursos que Deus nos fornece. Então eu posso ter grande cabedal de conhecimento intelectual, eu posso ser uma pessoa altamente intelectualizada, mas o que vai me caracterizar o bom uso dessa minha condição de intelectualizado, melhor dizendo, é o amor que eu tenho condição de executar através daquilo que eu já alcancei de conhecimento. Então eu posso ser um profissional altamente gabaritado segundo os conceitos do mundo em determinada profissão, mas eu tenho dificuldade de fazer bom uso da minha profissão no dia a dia porque eu ainda sou uma pessoa que não consegue vivenciar o amor na sua plenitude. Então a gente entende que o desenvolvimento intelectual ele é necessário, mas que o amor é o que sublima a nossa capacidade de utilizar os recursos que a gente alcança através do desenvolvimento intelectual. Então, quando o Paulo vai nos orientar a atividade diária para que nós nos revistamos de amor nas mínimas expressões, nas mínimas experiências que nós vivenciamos, é um desafio para todos nós, principalmente espíritos encarnados em um plano material, em um planeta de provas e de expiações como a Terra.
Porque não é fácil, é desafiador vivenciarmos experiências de amor em um planeta de provas e de expiações. Então, o que Paulo está dizendo aqui para a gente, muito claro, em alto e bom tom, é que nós façamos tudo com amor. Que quando a gente consegue realizar as nossas experiências, por mais dolorosas que elas sejam, com amor, nós estamos integrados na essência maior da vida, que é amor. O mundo, o universo pulsa amor. Quando nós não conseguimos sentir o amor nas pessoas e nas experiências que a gente vivencia, é porque nós não estamos vinculados diretamente com o amor existente onde nós estamos inseridos. Então, com as pessoas, com as situações, com o meio ambiente, né? Se eu saio aqui fora, eu consigo sentir a brisa no momento caindo, vindo em mim, não é? Tendo contato com a brisa que faz parte da natureza, eu posso ter uma relação de amor com essa brisa que me alcança. Eu posso ter uma relação de amor com o solo que eu piso. Eu posso ter uma relação de amor com todo o universo mais próximo de mim, que é aquele que está me circundando neste exato momento. Assim também acontece com todas as pessoas com as quais eu tenho contato. E aí, quando Paulo vai chamar a nossa atenção a respeito da necessidade de vivenciar amor nas nossas experiências, para que nós alcancemos e efetivemos a nossa elevação espiritual através dessas experiências, ele está nos dizendo assim: olha, você é um espírito necessitado das experiências que você tem vivido. Em suma, em geral, não é? O gênero de provas que você escolheu e que Deus te forneceu, entendendo que seria a melhor forma, a melhor experiência para que você voltasse logo após a sua experiência reencarnatória ao plano espiritual, renovado, fortalecido e vitorioso após a sua longa empreitada na Terra. E aí eu pergunto para vocês, como é que está a vida de vocês? Está tranquila? Tem alguém com problema? Tem alguém passando alguma dificuldade no dia a dia? Tem alguém achando desafiador viver experiências de amor diariamente dentro do ciclo de convivência e de experiências às quais cada um de nós está inserido, ou já está tranquilo? Está bem tranquilo? Tem alguém aqui que consegue ter, se bem que vocês aqui são tudo, né, paz e amor. A gente está falando aqui da Serra do Cipó, em Minas Gerais, não é? O pessoal aqui é tudo zen, paz e amor, tudo em contato com a natureza. Mas você pega uma pessoa assim de vez em quando, você fala assim, ó, você precisa de ir lá em Belo Horizonte resolver um probleminha, não é? Sei que você mora aqui num paraíso, num lugar tranquilo, mas hoje você tem que ir lá em Belo Horizonte, lá na Afonso Pena, né? No meio do caos, do tumulto, vai lá, você precisa ir porque você precisa resolver experiências condizentes a experiências de espíritos encarnados, que tem conta para pagar, não é? Que tem que enfrentar a fila de banco, que tem que ter responsabilidades sociais, pagar impostos, etc., né? Tirar documento, essas coisinhas do dia a dia. Como é que é a sua experiência quando você tem que sair da sua zona de conforto, se é que você está nela, para vivenciar experiências que, em geral, são desafios para você porque te tiram, fazem movimentar e te tiram do ambiente onde você se encontra, não é? Onde você se refugia para ter que ter contato com experiências fora do seu mundo íntimo. Porque nós nos interiorizamos muitas vezes, vivenciando no nosso mundo íntimo, com dificuldades de abrir o nosso campo, não é? Campo vibratório, para que outras pessoas façam parte dele e que nós também tenhamos a oportunidade e a condição de fazermos parte do campo das outras pessoas. Então, muitas vezes eu estou lá no meio de centenas de pessoas naquele tumulto, mas eu estou dentro do meu mundo particular sem me permitir experienciar situações com pessoas, com ambientes, porque eu estou preso no meu mundo íntimo.
A dificuldade, o desafio muitas vezes nos é mostrado, é nos direcionado, colocado no nosso caminho, para que a gente saia dessa zona de conforto, entendendo que é necessário, são necessários momentos de introspecção, momentos de refazimento, momentos de autoequilíbrio, onde a gente precisa silenciar, calar, estar só consigo mesmo, mas que a vida, o mundo, é um campo social imenso e que todos nós somos convocados pelo amor ou pela dor a determinadas experiências. Não é? Quando eu não faço pelo amor, pela boa vontade, o vínculo com a perfeição, a dor, o sofrimento e a adversidade vêm me trazer ferramentas, ainda que eu desconheça, ainda que eu não as compreenda, para que eu faça esse caminho, esse vínculo com a perfeição através do sofrimento. Como é que isso funciona? Como é que isso acontece no dia a dia? Aí eu pergunto para vocês, qual é a sua profissão? Todo mundo trabalha? Todo mundo trabalha, não trabalha? Quem não trabalha mais no sentido material, trabalha de outras formas, não é? Tem filho para cuidar, tem neto para criar, tem casa para limpar, tem obrigação para fazer, não é assim? Tem sítio para catar folha do sítio, do quintal. Ai, que inveja, né, gente? Não é? Que trabalhão, né? Onde você mora? Eu moro ali no meio do mato, eu tenho que varrer umas folhinhas lá do meu quintal, né? Que trabalho duro, hein? Tô brincando, tá, gente? Então, quer dizer, tem trabalho. Você é carpinteiro? Qual é a sua relação com o que você faz? O que você produz? Só móvel? Você só faz móvel? Você faz mesa? Você só faz mesa? Tem? Ah, então não foi coincidência, tá vendo? Então como é que é? Você faz móvel, mas aí você faz uma mesa, do jeito que ela ficar tá bom. Você levanta de manhã, você vai trabalhar com a madeira e você fala assim, nossa, né? Que vida, que tristeza de vida, não é? Que coisa ruim. Se você é faxineiro, como é que é a sua relação com o ambiente que você limpa? Então Inácio vem nos alertar que o faxineiro, na verdade, ele se sente muito discriminado por ele mesmo se discrimina, acreditando que a sua atividade é uma atividade que não tem valor. Então Inácio fala assim, olha, o faxineiro, na verdade, ele é rearranjador de ambientes, reharmonizador de ambientes. Olha que maravilha, não é? Então, quando você está limpando a sua casa, quando você está limpando algum ambiente, você está reharmonizando aquele ambiente. Você não está só tirando poeira de um móvel, tirando a poeira do chão, quando você se predispõe a fazer aquela atividade com amor. Mas como é que é no campo material, no dia a dia, se você é faxineiro? Você varre o chão e tira a poeira e está jogando o que em cima da poeira que você está tirando? Não é? Porque muitas vezes a gente está lavando, está varrendo, mas mentalmente a gente está poluindo, está jogando ali vibrações, formas, pensamento negativos, porque nós estamos fazendo um trabalho, mas carregados de vibrações e de energias inferiores. Se você é um padeiro, como é que é o pão que você amassa? Não é? Se é um padeiro bonzinho, um padeiro, né, que não é muito harmonizado, né? Porque se você é um padeiro muito assim, né, ligado às coisas do mal, vai ter gente que vai falar assim, ó, comi o pão que o diabo amassou, né? Literalmente. Porque quando você amassa o seu pão, você coloca na massa as vibrações do seu pensamento. A pessoa que vai comer daquele pão vai absorver energias que você, ao amassar o pão, colocou naquele pão, naquela massa. Então, a gente cita uma experiência, um fato, na verdade, de uma experiência que aconteceu com o Chico. O Chico adentrou a casa de certas pessoas, tinham lá um cacho de banana muito bonito, não é? E de repente o Chico viu uma turba de espíritos malfeitores invadindo aquele ambiente e se apoderando vibratoriamente daquelas bananas, não é? E aí o Chico achou aquilo tudo, a pessoa que acompanhou o Chico viu que o Chico tinha ficado meio assim, meio cismado. E aí o Chico, ao sair da casa, falou assim, aquelas bananas que estavam lá foram
contaminadas, entre aspas, não é? Por espíritos com vibrações altamente negativas. E aqueles que se nutrirem daquela banana provavelmente vão passar mal. Então daí você vê e você percebe a importância da atividade que você realiza no dia a dia. Você é motorista de ônibus? O trânsito está muito complicado, né? Belo Horizonte, então, nem se fala, né, gente? Que tristeza que trânsito, não é? Um fecha um daqui, outro fecha de lá, um xinga daqui, outro xinga de lá. É passageiro que entra, é passageiro que sai, é passageiro que xinga. Não é? Como é que é a sua relação com o trabalho? O que você emana para todas as pessoas que entram e que descem do ônibus que você está dirigindo? O que você emana para todos os espíritos que têm acesso a você através do trânsito, que passam por você? Então, consciência espírita, que Inácio vem alertar nessa mensagem, é isso. Consciência espírita somos nós sendo chamados à atenção de que não existe atividade menos importante no mundo. Que essa história de acreditar que boas obras só são destinadas aos espíritos benfeitores da terra, onde nós atribuímos a eles o bem que necessita ser realizado na terra, e nós lavamos as nossas mãos dizendo assim: eu sou imperfeito demais, eu não consigo fazer nada, eu não tenho nada de bom, o que eu tenho para ofertar? Isso é processo de inconsciência espiritual. Porque enquanto nós estivermos atribuindo a outros ou a situações a obrigação que nos compete, a terra e nós continuaremos sendo espíritos imperfeitos necessitados de experiências relativas a espíritos imperfeitos, provas e expiações. Então, quando eu entendo que eu, como ser humano, como espírito encarnado, o que eu faço é extremamente importante para todo o contexto do planeta, eu modifico a minha realidade íntima e modifico a realidade íntima do ambiente que me circunda. Obviamente que as minhas ações, o campo que as minhas ações vão alcançar vai depender do nível, não é, do bem que eu fizer ou do nível do bem que eu deixar de fazer. Porque se eu sou um espírito como Chico Xavier, por exemplo, que faz ações, que tem a capacidade de realizar ações que beneficiaram milhões de pessoas, esse campo de atuação é muito maior. Agora, se eu ainda sou um espírito que não consigo alcançar uma amplitude tão grande em relação ao bem que eu realizo, eu vou alcançar de acordo com o campo magnético vibratório das minhas ações. Pode ser a minha família, pode ser a minha casa, o vizinho ao lado, pode ser o trabalho onde eu estou, não é? A escola onde eu estudo. Das mínimas ações, quantas pessoas convivem comigo nas minhas mínimas ações, desde o bom dia até o que eu preciso resolver no dia a dia do trabalho. Então eu entro pela porta do estabelecimento onde eu trabalho, eu falo bom dia se eu quiser. Eu deixo um pensamento positivo se eu quiser. Se eu não quiser, eu não deixo, não é? Eu vou ser agradável com as pessoas se eu quiser. Eu vou realizar o meu trabalho porque eu preciso do dinheiro, mas eu vou realizar ele bem ou mal se eu quiser. Não é assim que a gente faz? Agora, melhor para nós se nós conseguíssemos realizar tudo isso com esse vínculo, com o que nos vincula com a perfeição, que é o amor. Porque aí eu vou estar retirando da experiência o que ela pode me oferecer da sua forma mais pura e mais completa, mais complexa. Aí eu vou entender que o simples fato de eu levantar de manhã, abrir o portão da minha casa e comprar um pão na padaria faz toda a diferença para o planeta. Não dá mais para achar que quem tem que resolver o problema são os políticos. É Jesus. Só Jesus, não é? Aí eu levanto de manhã, faço tudo que eu faço todo dia, não me preocupo com nada, com o bem que eu tenho que fazer, em perdoar, em relevar, em emitir bons pensamentos. Eu reclamo de tudo, está calor, eu reclamo, está frio, eu reclamo, está chuva, eu reclamo, não é? Eu entro na fila, está demorando, eu reclamo, andou rápido, eu reclamo, não é? Eu reclamo para tudo. Aí de noite, na hora que eu vou deitar, eu faço a prece: meu Deus, que o mundo seja melhor, não é? Senhor Jesus,
auxilia a humanidade, envia seus bons emissários para auxiliar essa humanidade sofredora, esclarece os ignorantes, abra os olhos dos cegos. Quem são os ignorantes, quem são os cegos, senão nós mesmos, né? Então a gente precisa entender que consciência espírita, algo que está sendo dito a espíritas, que já têm acesso a informações há alguns milhares de anos, não é? Que não é a primeira vez que estamos diante da doutrina espírita, que não é a primeira vez que ouvimos falar de Jesus. Então, quando você fala assim, meu Deus, envia os bons emissários. Aí Jesus falou assim, eu te enviei tem quantos anos, meu filho? O que você está fazendo? Não é? Porque se vocês sabiam que cada um de vocês é discípulo de Jesus enviado a uma determinada experiência, que ela é específica, vocês já sabiam disso ou vocês acham que não? Vocês acham que discípulo de Jesus é só Pedro, João, Paulo, Chico Xavier? Sabia que quando você tomou contato com o Evangelho, quando você tomou contato com a doutrina espírita e quando você adquiriu certos recursos, Deus te ofereceu esses recursos para que você crescesse intimamente, para que você superasse as suas adversidades, para que você se auto-iluminasse, mas para que também você repartisse tudo isso com aqueles que convivem com você. Então, quando ele te ensinou assim, olha, perdoar é importante demais. Aí você leu aqui e falou assim, que lindo, que romance maravilhoso, meu Deus, né? Públio Lentulus e Lívia, oh meu Deus, que lindo, que história maravilhosa. Paulo e Abigail, não é? Porque depois do que Paulo fez, Abigail ainda perdoou. Que espírito maravilhoso, que lição maravilhosa, que história bendita, não é assim? Muito bonito. Aí você leu, você entendeu como é que tem que ser, aí você sai lá fora, você encontrou com aquela pessoa, não é? Aí quando ela estava do outro lado da rua, você estava indo para lá, você fingiu que não viu, entrou na loja, deu uma despistadinha, né? Ou então ligaram para sua casa e falaram, bateram no portão e falaram assim, fala que eu saí, não é? Então você está se distanciando dessa pessoa, dessa situação, mas você precisa entender, olha, você foi discípulo de Jesus, você é discípulo de Jesus, que foi chamado a representar Jesus na terra através dos seus atos, das suas experiências e declamá-lo à humanidade através das suas obras, através daquilo que você realiza, do que você já tem de conhecimento, de informação. Obviamente que no momento nós não estamos em condição de realizar obras gigantescas de espíritos missionários que vieram à Terra, não é, para levar consigo uma grande quantidade de rebanho, de ovelhas desgarradas e perdidas da casa do Pai. Quantos de nós aqui somos ovelhas beneficiadas pelas obras de um pastor chamado Chico Xavier? Quantos de nós tivemos acesso a obras que Chico psicografou dias e noites incontáveis, para que nós tivéssemos essas obras nas nossas mãos e nos esclarecessem a respeito das verdades eternas, a respeito do que é a vida e etc. Não é? É o enviado de Jesus. Mas o que você pode fazer com o recurso que você teve de terceiros, que foi um investimento da misericórdia divina em relação a cada um de nós, que você pode multiplicar para aqueles que convivem com você, fazendo um pouco do que Chico fez por você e de que outros benfeitores fizeram por nós. Você consegue levar essa mensagem de luz para o seu trabalho? Tem jeito? Ou aquela pessoa lá é difícil demais? Tem jeito de levar lá para sua casa? Ou a família é muito complicado, né, gente? Porque o povo difícil é o povo da família da gente, não é? Pode falar, não é? O povo difícil, não é? O povo fofoqueiro, não é? Só liga para a gente para dar notícia ruim, que ninguém procura quando está tudo bem, não é verdade? Acontece com vocês ou não? Hã? Só liga para pedir dinheiro emprestado, para levar no médico, não é? Se mora longe é só quando precisa de vir para perto da sua casa para ir no médico para uma coisa para ficar na sua casa. É assim que acontece com vocês? Tem algum parente difícil? Tem problema com algum irmão? Não é? Com a tia? Não é? Porque é mais complicada. Porque o que a gente costuma falar, esse povo é muito difícil. Legal mesmo é a gente, não é?
todo mundo gosta da gente, não é verdade? Vocês acham que alguém acha a gente desagradável? Claro que não, não é? Problemas são os outros. Então esse pessoal é meio complicado dentro da família da gente está lá, não sabe por quê, né? Então quando a gente imagina e vê a situação dessa forma, a gente está deixando de realizar o que Jesus nos pediu. E muitas vezes a gente se afasta dessas situações. Tipo assim, olha, eu estou aqui no Brasil, mas eu queria mesmo era estar no exterior, eu queria estar mesmo era em Paris, Alemanha, né? Itália, queria estar lá, porque Brasil tá com nada. Não é? Eu só não vou porque eu não tenho condição, porque se eu tivesse, eu já não estava aqui mais. Eu estou convivendo com determinado vizinho porque eu não tenho condição de mudar, porque se eu tivesse, eu não morava aqui mais não. E da minha família? Eu estou aguentando, estou levando porque é obrigação, já que é família eu tenho que ir, né? Tenho que fazer. Mas se eu pudesse, se fosse da minha vontade, eu não fazia. Porque é a nossa dificuldade de se vincular com amor através dessas pessoas, dessas experiências. E é desafiador entender, na prática, que o vizinho difícil, que coloca o som, que é aquela música que você mais detesta ouvir, ele coloca para você ouvir aquela música e você é obrigado a ouvir, e é difícil retirar daquela experiência uma experiência de amor que te vincule com a perfeição através da sua autossuperação, através de você passar por aquela situação, retirando dela o que ela pode te oferecer e crescer espiritualmente. Porque tem uma péssima notícia para dar para vocês. Não é? Tem alguém aqui passando, mais uma vez, não é? Tem alguém aqui passando por problemas? Porque se não tem, vai passar. Não é? Tem alguém que está sem problema nenhum? Ou a batata está assando. Não é? Porque quem está tranquilo, não é que vou ser ave de mau agouro, não, mas é porque a vida é assim, gente. Não é? Um dia a gente está é um período que a gente está bem, outro dia a dificuldade vem, não é? Porque é a prova, é a expiação, é a necessidade do crescimento, é a necessidade de se movimentar. Se a dificuldade não vem, o que a gente faz? A gente deita na rede da tranquilidade. Tá bom demais aqui, né? Fala a verdade. Natureza, rede, não é? Conta no banco, tá tudo pago as minhas contas, dinheiro no banco, não é? Suquinho, ar-condicionado, pãozinho de queijo, cafezinho toda hora, não é? Tô com saúde, minha família também, tem emprego, tem tudo. Então eu acho que eu sou feliz por quê? Porque eu acredito que eu não estou passando dificuldade nenhuma. Quando a dificuldade vem, eu me acho a parte da bondade de Deus, porque eu começo a pensar assim, mas espera aí, por que comigo? Né? Por que eu tenho que conviver com essa situação? Por que eu tenho que conviver com essa pessoa? E aí, pessoas, espíritos do cabedal de Paulo de Tarso, que louvavam e agradeciam as adversidades que ele encontrava ao longo da sua vida, agradecia aquela dificuldade, porque entendia ali uma forma de dar testemunho da sua fé em Jesus. Quando ele passava pelo apodo, pela prisão, pelo apedrejamento, com toda certeza ele sofria de privações, de humilhações, de tristezas e de dores relativas a qualquer ser humano. Não é? Mas ele entendia o porquê da experiência, o porquê daquilo está acontecendo. E é isso que Inácio vai falar para a gente nessa mensagem. Porque quando a gente conseguir, no momento que a gente conseguir ter experiências no dia a dia, relacionando, vinculando com o amor, as nossas experiências serão muito mais leves. Quando eu conseguir passar por determinadas situações, vivenciando-as com amor, por mais difícil que elas sejam, eu vou conseguir fazer com que a minha vida e o meu fardo seja um pouco mais leve. Então esse é o real sentido de o fardo ser leve, não é, com Jesus, o jugo ser suave. Não é porque ele vai carregar para a gente, porque Jesus não vai carregar o fardo que nós temos que carregar. Não é? O desenvolvimento, o crescimento espiritual, ele é pessoal, ele é de cunho particular. Quem realiza é o próprio Espírito. Nós vamos receber auxílios
e incentivos de Jesus, mas não, ele jamais vai nos poupar do trabalho, porque ele não nos pede que nós saiamos do mundo, não é? Ele nos pede para que a gente tenha uma relação com o mundo mais tranquila, mais pacificadora. Deixa eu... Você vê que essa relação com o mundo, ela é que determina muito, né, esse sentimento que a gente vai adiar no convívio, vai cultivar. Porque você imagina, por exemplo, um lugar como este, essa natureza maravilhosa, tem índice de depressão, entendeu? Como é que você justifica, né? Porque a questão, então, ela é daquilo que a gente traz dentro de nós, né? Sim. Que a gente tem que trabalhar. É a experiência que o espírito vai ter com determinada experiência que ele vai vivenciar, não é? Porque eu posso estar naquilo que pode representar o maior paraíso e não estar me sentindo no paraíso, não é? Porque se eu não estiver em paz, se eu não estiver harmonizado, a minha experiência com o mundo ao meu redor não vai ser harmonizada, não vai ser pacífica, não é? Onde quer que eu esteja. Tá, eu vou contar para vocês uma experiência, já devo ter falado em outros estudos, mas meu pai, ele trabalhou a vida inteira de motorista, bastante assim, calmo, uma pessoa bastante calma, né? Bastante estressada, na verdade. Trabalha com o público, né? Aquela coisa de sobe e desce de ônibus, aquela coisa toda, né? E aí ele chegou, aposentou e pensou assim, eu não quero morar aqui mais, eu não estou aguentando mais Belo Horizonte, não estou aguentando, vou voltar para a roça, porque ele era do interior, vou voltar para a roça, que eu não estou aguentando barulho na minha cabeça, não é? Isso, aí foi morar no interior, não é? Então lá onde ele morava antes, qualquer coisa que acontecia era, que essa aqui tristeza, que difícil, que não sei o que, reclamava de tudo, não é? Porque estava desarmonizado. Aí quando ele foi lá para a roça, no meio do mato, mais ou menos igual esse aqui, passava carro, não passava nada, mas ele cismou de criar casa com um grilo, que ficava cantando dentro da casa dele, e com a vaca que todo dia mugia do lado de fora da casa, porque o barulho da vaca estava incomodando ele, não é? Então, na verdade, ele mudou de casa, mas não conseguiu mudar de vibração, porque ele não estava harmonizado intimamente. Quando ele consegue mudar de casa, mas não muda a sua realidade, mudou só o lugar, mas a situação é a mesma. Tipo de barulho. Não é? Porque intimamente ele não estava conseguindo ter harmonia com ele mesmo, para se vincular com o resto, não é? Então não conseguia nem ouvir as outras coisas, não conseguia sentir a natureza ao redor, não conseguia perceber que não estava mais naquele ambiente que causava antes um certo desconforto a ele, né? Então é um desafio para a gente relacionar, não é? E vivenciar essas experiências individualmente, onde quer que nós estejamos, retirando o melhor que ela pode oferecer quando a gente não está harmonizado, né? É bastante difícil. Nós recebemos um hóspede que ele mas teve um galo que começou a cantar 3h30, 4 horas da manhã, e a gente acha maravilhoso o galo, né? Assim, É verdade. muito silêncio. Mas às vezes tem gente que às vezes fala assim, em casa, tá tranquilo, tá, mas aqui não tá bom, só ele tá, não, podia esse que tô passando, tá, amanhã tá um lugar assim, e chega e fica do mesmo jeito igual você falou. Uhum. Mas é devido àquela vibração do amor interna, né? É a falta da harmonia íntima, né? Por isso que Kardec deixou claro para a gente, né? A nenhum lugar eu não vai conseguir se eu não voltar atrás. Isso. Por isso que Kardec deixou claro para a gente que céu e inferno são estados de espírito. Então muitas vezes a gente pensa assim, quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu vou para um lugar melhor, lá vai estar melhor, porque a situação que eu já não aguento mais, né? E aí, seguinte vai ser melhor, exatamente. Outra vida depois.
Aí Inácio ele vai iniciar a mensagem dizendo assim, olha, quem deseja elevar-se em espírito e em verdade, precisa ter o amor como base primordial de seus empreendimentos diários, a fim de encontrar um ensejo que o estimule à autoiluminação nas ações às quais o bem seja sempre a meta prioritária a ser efetivada. Não quer dizer, olha, se eu tenho, é só o se, não é? Tem uma condição. Se eu tenho o desejo sincero de me elevar espiritualmente, eu preciso ter o bem como meta prioritária em tudo que eu for relevar, que eu for efetivar. Mas é em tudo. Não é nisso aqui eu tenho, naquilo eu não tenho. É ter isso como meta prioritária. Eu posso até fracassar, eu posso até fraquejar, eu posso vacilar e cair, não é? Mas que eu tenha sempre o hábito de me levantar e de me recondicionar no caminho do bem, modificar os meus pensamentos e as minhas condutas gradativamente. Né? A gente não vai conseguir fazer da noite para o dia certas coisas. Umas a gente já consegue, não é? Porque já é algo que a gente já está lidando e tentando há algumas existências. O que eu não consigo, eu continuo com o propósito sincero de me auto-iluminar, de ter o bem como meta prioritária. Porque se hoje eu penso assim, não, eu vou trabalhar para relevar tudo, e amanhã eu levanto e falo assim, eu quero saber, eu não quero relevar nada. O primeiro que falar comigo hoje vai tomar na mesma moeda, não é? Então quer dizer, aí não tem jeito, não é? Eu preciso entender, não, olha, eu estou com dificuldade de lidar com aquela situação, eu estou com dificuldade de lidar com fulano, está sendo difícil demais para mim relevar aquilo, mas a minha meta é o quê? É relevar. Então eu vou trabalhar para que eu consiga uma estratégia para relevar aquela situação, não é? Posso fazer um comentário? Sim. É que você está falando assim, né, da pessoa, mas existem umas pessoas que entram na nossa vida, assim, que se deixar elas vão morar dentro da casa da gente, elas vão sugando e elas vão invadindo, principalmente a gente que mora aqui no Cipó, sabe? E eu não concordo que a gente tem que ficar o tempo todo receptivo. Eu acho que tem hora que a gente tem que sentar e falar, olha, esse é o meu espaço. Eu não sei se eu estou muito longe mesmo do amor verdadeiro, porque eu acho que o amor também corrige. Porque tem hora, assim, tem pessoas que entram na nossa vida que, sinceramente, vão tomando conta da casa da gente, vão tomando espaço da gente, assim, não dá, sabe? Eu não sei, eu acho que eu estou muito longe do Chico Xavier. Muito longe. Não, na verdade, Jesus nos aconselhou sim, sim, não, não é? Então, na verdade, você ser receptivo com as pessoas, você ser amoroso com as pessoas, não quer dizer que você tenha que aceitar tudo que as pessoas te imponham, não é? Ou tudo que acontece nessa relação, não é? de interpessoal. Então a gente vai lembrar que Jesus, ele foi levado, ele poderia ter sido levado, melhor dizendo, a determinadas situações por aqueles que queriam que ele agisse de uma forma e não de outra, mas ele colocou os limites. Não é? Exatamente. Porque, na verdade, você pode falar assim, olha, igual ela citou especificamente uma situação, não é? Um exemplo. Então, se você chegasse, olha, eu quero ter minha casa, meu espaço, não dá, você não está deixando de faltar com amor com a pessoa, não é? A gente precisa do equilíbrio, do ponto de equilíbrio das situações, porque senão a gente parte do 8 para o 80, né? Fica sempre nos extremos. Ou eu aceito tudo ou não aceito nada. Eu tenho que aguentar tudo, então não aguento nada, não é? Na verdade, cada experiência vivenciada de cada um de nós, a gente vai ser chamado a encontrar o equilíbrio nessa experiência para que a gente supere as situações, não é? Mas o amor, ele sempre precisa ser a base disso. Então, você pode chegar para alguém e falar assim aqui, poxa, eu quero ter meu espaço, eu não estou me sentindo bem. Ou então você fala assim, sai daqui, não quero saber disso aqui mais não volta aqui mais não. Tem toda a diferença, não é? A forma como você vai falar, a forma como você vai lidar com a situação, não é? Então, quer dizer, se alguém te pedir para pular no buraco, você pula porque alguém te pediu? Então, lembra que Jesus falou, não, cego guiando cego, ambos cairão no desfiladeiro, não é? Então, a gente precisa ter bom senso, ter equilíbrio nas coisas, não é? Até que você citou o Chico, o próprio Chico, você fica pensando do contato dele com o Emmanuel, quantas coisas que o Chico queria fazer, e o Emmanuel falou assim, não, faz assim, não, faz assado. E no caso dele, quando ele usava a peruca, que o Emmanuel chegou para intervir, ele falou assim, não, aqui não, pelo menos a minha aparência me pertence.
Até isso ele colocou o limite, né? Eu acho que às vezes o que falta um pouco pra gente é a sabedoria de colocar esses limites, porque a gente fica tolerando, aí quando você não aguenta mais, você explode. Quando a gente Eu fala... acho também, quando a gente fala com raiva, é porque a gente não está convicto. Sabe? Entendeu? Você não está convicto. Está doendo falar não. É porque é difícil, né? Entendeu? Mas é difícil porque Porque a gente seu tem medo espaço, disso. você Não. tem convicção. Mas a Entendeu? gente tem no fundo, todo mundo tem medo de ser abandonado. É porque a gente quer ser querido, né? A gente quer ser querido. Quando a gente fala não, a gente corre o risco de ser rejeitado. Porque, na verdade, quando ela fala assim, ela tá longe do Chico, realmente ela está, assim como todos nós estamos longe, não é? Sem querer falar dela. Assim, nós estamos muito distante do que Chico viveu. Só para ter um exemplo, Chico, quando ele abriu a porta da casa em Pedro Leopoldo para receber todo quanto é tipo de necessitado, para ele estava tranquilo. Para ele, aquilo ali era normal, não tinha problema. Ele levava mesmo qualquer um. Só que para a família dele não estava. E a família dele falou assim, ó Chico, são eles ou somos nós. Então você escolhe. Aí ele saiu de casa. Quer dizer, por ele não tinha problema. Porque ele já tinha aquela condição de abrir seu espaço para o outro, né? Então, quer dizer, é gradativo, é um processo que a gente vai caminhando para isso, né? Dentro das experiências que a gente vai ter e dentro daquilo que a gente pode, deve ou não realizar, cada um é chamado para campo específico de atuação, né? Inácio continua, olha, quanto alcançar sucesso em tão elevado desígnio seja objetivo realmente desafiador para os que se acham em meio a processo evolutivo em um planeta de provas e de expiações como a Terra, o candidato à conquista sobre si mesmo, sobretudo, necessita diligência e boa vontade para alçar-se a patamares mais condizentes com a sua condição de espírito perfectível a caminho da luz. O que ele está dizendo? Olha, ele não está falando que é fácil, é desafiador. Mas se você tem como objetivo a elevação espiritual, entendendo que você precisa superar isso, se você quer experiências mais felizes, mais sublimadas, você tem que aprender a perdoar, você tem que aprender a relevar, você tem que aprender a renunciar, você tem que aprender a compreender, senão você vai continuar no terra a terra. Não dá para reclamar de fila do banco se a gente não aprendeu a perdoar. Porque onde tem fila de banco é onde tem espíritos que não aprenderam a perdoar. Não adianta reclamar de corrupção de governo se a gente não aprendeu a renunciar a si mesmo como Jesus renunciou. Porque lá onde Jesus está, com certeza não tem corrupção. Não é? Então eu reclamo de uma situação, mas entendo, olha, eu não quero mais vivenciar isso, eu não quero estar nessa vibração, eu quero estar em uma outra vibração. Não é? Mas para eu me elevar, para eu não estar mais naquela vibração ali, eu preciso me elevar. E para isso eu preciso me vencer a mim mesmo, preciso ter novos padrões de vivência, de experiências, para que eu comungue de experiências condizentes ao que eu aspiro. Não é? Inácio prossegue. Nesse quesito, o discípulo sincero e dedicado da Boa Nova encontrará nos princípios que esposa o convite inadiável ao seu crescimento pessoal, divisando nas experiências vivenciadas cotidianamente o chamamento altivo que o convoca ao autoburilamento. Reconhece dessa forma, ainda que nas mais singelas situações que experiencias, o apelo abençoado que te conclama a exercer teu apostolado eficazmente, compreendendo tua reencarnação atual como ocasião sagrada de ascensão espiritual. Então, olha, o que Inácio está dizendo? Por mais desafiador que seja, melhor para a gente que a gente reconheça que as coisas não acontecem por acaso. Por mais complicado seja a situação que eu esteja vivenciando, eu tenho duas formas de passar por ela. Ou eu passo por ela aos trancos e barrancos, revoltado, não é? Sem fazer aquilo que a vida me pede, ou eu entendo naquela situação, por mais dolorosa que ela seja, um mecanismo para que eu cresça espiritualmente. Porque passar por ela, eu vou ter que passar de qualquer jeito. Ninguém vai deixar de ser brasileiro aqui, porque não quer ser mais. Só se for na outra encarnação. Nessa não tem jeito. Não é? Sabe a sua família? Você já nasceu lá, não adianta mais reclamar. Tem situações que é o gênero de provas que você vive, que é o gênero de provas que você escolheu.
Ah, tudo bem, eu posso trocar de emprego, posso trocar de casa, posso mudar de cidade. Mas tem situações que não dá para mudar. Tem situações que você precisa resolver com você mesmo. E aquilo ali, o outro, o seu irmão, o seu parente, o seu patrão, o seu trabalho, o seu vizinho, a sua casa, são só ferramentas. São só situações para que você viva o que você precisa viver. Se você precisa aprender a perdoar, você pode até não querer mais conviver com o seu irmão se ele te magoou. Mas com certeza vai aparecer alguém no seu caminho e vai te submeter à situação de você ter que trabalhar o perdão. Mesmo que perante dificuldades acerbas, não abdiques de agir sempre no bem, estudando o conselho de Paulo de Tarso, que diz: e sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, entendendo a recomendação evangélica como bússola divina que te orienta às sendas do mundo. Então, quando eu tenho essa orientação, eu não me perco. Por mais difícil que seja, eu estou assim, olha, está difícil, está complicado, eu no momento não estou conseguindo, mas vai passar. Eu estou me esforçando, eu vou manter equilibrado. Então isso está me tirando do sério, mas eu sei que eu preciso me controlar, eu sei que eu preciso vencer isso. Se eu estou fazendo tudo e não consigo vencer, eu tenho que dar tempo ao tempo. Porque se eu falo assim, você quer saber, eu não quero saber de mais nada, não é? Vou jogar tudo para o alto, não vai resolver e com certeza vai agravar o problema. Não é? Então Inácio dá algumas dicas. Olha, sendo assim, não negues auxílio a quem te requisite amparo. Encontra na ética a companheira por excelência que te abençoa as ações. Ilumina o templo sagrado de tua mente, preenchendo o teu tempo com estudo edificante. Retira de teus desacertos a lição que te pede mudança de postura e reforma de teus conceitos. Desenvolve os dons que trazes em teu espírito e os doa à humanidade, empregando-os em favor de todos. Então, olha, quando eu tenho promovo esse exercício de querer me autotransformar, com certeza inúmeras situações vão ser chamativos para que eu abdique desse empreendimento, dessa aspiração. Porque o homem velho que grita dentro de mim, aquela situação que eu já estou condicionado a ela há tanto tempo que eu ajo maquinalmente, sem mesmo nem pensar muitas vezes, precisa de tempo equivalente para que eu substitua a ação ou o pensamento. Se todo mundo que me olha torto eu já estou xingando há um tempão, não é? Só de me olhar eu já estou, o que é? Né? Já estou lá brigando. Eu vou precisar de tempo, porque eu faço isso a vida inteira, não vou conseguir isso da noite para o dia, mas eu tenho dentro de mim, olha, eu preciso modificar isso. Eu já entendi que para mim não dá para continuar sendo assim. Por que eu me sinto tão incomodado quando alguém olha para mim, não é? Mesmo quando a pessoa não está falando nada. Então eu preciso de tempo, mas eu preciso de ter boa vontade para me direcionar sempre e ter essa constância no bem. Que é isso que Inácio vai dizer, olha só. Ele vai finalizar a mensagem dando uma dica bem fácil, bem interessante. Olha só, sublima, portanto, a forma através da qual tu encaras as 24 horas de teus dias, encontrando nelas a possibilidade de envolveres-te na atmosfera do bem que te circunda, de vez que agindo assim, tu compreenderás todo o sentido contido na citação do apóstolo da gentilidade, por divisares em cada experiência vivida a oportunidade de edificares o amor ao teu alcance, encontrando neste o vínculo sagrado que te cobre de luz, conduzindo-te verdadeiramente à perfeição a qual és destinado. Então, olha só, sabe as 24 horas do seu dia? Porque a vida está tão esquisita, né, gente? A vida na Terra está tão assim agitada que se tem gente que 24 horas não está dando. Né? Se o dia tivesse que ter 30 horas ainda estava pouco, porque é um estresse, uma correria atrás do que a gente muitas vezes nem sabe atrás do que a gente tem corrido, de tanto estresse. A gente não consegue beber um copo de água, não é? Com prazer. Só agora eu vou beber água. Vou ter uma relação com a natureza, vou beber água. Beber água. Né? Tem gente que passa o dia inteiro sem beber um copo d'água. Nem lembrou que estava com sede.
nem percebeu que o organismo estava necessitado de água. Então entender, olha, cada segundo do meu dia faz parte de um contexto de oportunidades que Deus me forneceu para que eu vencesse alguma coisa naquele dia, por mais difícil que fosse. Por mais difícil seja levantar de manhã, abençoar a vida e continuar, apesar do dia de ontem, apesar do que aconteceu antes de ontem. Quando eu coloco na minha intimidade o sentimento de esperança que me movimenta adiante, apesar do que eu vivenciei ontem ou em experiências passadas, eu consigo caminhar e agradecer a vida. Entendendo cada 24 horas do dia como novas oportunidades de fazer o que eu não consegui fazer, de realizar o que eu não consegui realizar e de corrigir aquilo que eu não agi adequadamente. Aí a gente pensa, é fácil. Se fosse fácil, não seria prova e não seria expiação. Porque você pode ser o espírito mais bondoso da terra. Você pode ser a pessoa mais voltada para o bem que está encarnada na terra hoje. Você não estará isento das provas e das expiações. Então entenda isso. A vida fica mais leve quando você entende, olha, você tem 500 problemas. Na hora que você resolver os 500 problemas, vai aparecer mais 500. E isso não é ser pessimista. Isso é entender que a vida é feita de desafios. E que os desafios não são situações para te colocar para baixo. Para te colocar em sentimento de desacreditar de você mesmo. Não só da vida. É algo que está te movimentando adiante. Se você não conseguiu perceber ainda, é porque você não conseguiu perceber o amor que te cobre. Porque esse vínculo da perfeição que te encaminha, que é o amor, esse vínculo que te encaminha à perfeição, ele te é doado. Ele é doado a todos os dias por nós, para nós, por Deus. Deus nos doa esse amor diariamente. A gente só precisa perceber. A gente só precisa estar em comunhão com Ele, com os planos mais altos, para que a gente consiga perceber esse amor nos envolvendo. Se o amor que está ao seu redor não te envolve, é porque você colocou uma barreira entre você e o mundo ao seu redor. Porque quando você fala assim, olha, nossa, estou doido para acabar com os meus problemas, estou doido para vencer, não aguento mais, de repente, na sua ficha reencarnatória está assim, olha, vai viver 50 anos, vai viver 60 anos, vai viver 25 anos e durante os 50, 25, 60, 30 anos vai passar por determinada situação que você está doido para resolver. E aí você quer que sua vida passe rápido. Só que quando a sua vida passa rápido, para as coisas rápidas, as coisas ruins que você acredita que são ruins, que são difíceis, que passam rápido, as boas também passam juntos. Você não percebe seu filho crescendo. Você não consegue sentir o ambiente que você está. Você não consegue ver o mundo que está ao seu redor. Você vem para um lugar assim como esse que vocês vivem, você não vê nada. Não é? Você não vê se o céu hoje está azul, se ele está vermelho, se ele está preto. Para você está do mesmo jeito. Então as boas experiências que você tem, porque ninguém vive só de experiências difíceis, as pessoas que você ama, as coisas boas que a vida te fornece, elas estão inseridas no mesmo contexto das dificuldades. E quando você quer apressar o tempo, apressar as situações para resolver os problemas, as coisas boas da sua vida estão passando despercebidas aos seus olhos. Então é um cuidado, é um alerta para todos nós, não é? É um desafio para todos nós. A gente agradece a vocês mais uma vez pela oportunidade que vocês nos deram. A gente vai deixar aí como convite final o site do nosso trabalho, www.tarsoseditoraespírita.com.br. Lá vocês encontram mensagens como essa, alguns vídeos, alguns artigos. Nós estamos trabalhando o projeto Consciência Espírita, que é o projeto que nós apresentamos para vocês hoje. Disponibilizamos lá os 28 primeiros capítulos da obra. Hoje a gente trabalhou o capítulo 29.
Então, caso algum de vocês sinta-se interessado em ter acesso a esses outros estudos, façam lá uma visita virtual, ajudem a divulgar o site, é uma boa forma para que vocês também façam bem auxiliando outras pessoas a terem acesso a essas mensagens. E a gente agradece muito a vocês pelo carinho e que a gente possa retornar mais fortalecidos para os nossos lares. Tudo bem, gente? Muita paz para vocês.